como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um Jesus, a sua única solução. Sem Jesus, o que sobra é ódio, desamor, ciúme, inveja, perseguições, divisões e muitas outras coisas ruins. Só Jesus é a nossa solução, não é? Só Jesus dá paz, só Jesus tem vida de verdade, só Jesus liberta de verdade, tá bom? Vamos lá, antes da nossa mensagem, eu quero dar uns avisos para vocês, para todos vocês que nos assistem, nos ouvem, tá bom? Primeiramente, eu quero pedir para vocês se inscreverem lá no meu canal, canal Sérgio S. Bento. E também quero pedir para você que você dê o seu like, né? É muito bom. E ative aí o sininho, porque quando tiver novidades, você vai ficar sabendo. E também quero que você dê o seu comentário. Lógico, dê o seu comentário, tá bom? Deus quiser, graças a Deus. Então, vamos lá, nossa mensagem de hoje. Hoje eu quero falar sobre o texto de Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao 27. Um texto bastante conhecido e que tem uma mensagem maravilhosa para todos nós nos dias de hoje, tá bom? O tema é a autoridade de Jesus sobre ventos e tempestades. Nessa passagem aqui, Mateus fala da autoridade de Jesus sobre os elementos da natureza, no caso, ventos e tempestades. A autoridade de Jesus não é somente sobre as doenças, os demônios, enfermidades, essas coisas, mas também sobre ventos e tempestades, sobre os elementos da natureza, tá bom? Veja bem, foi por meio dele, por meio de Jesus, que tudo foi criado. Ele é a palavra eterna de Deus. Ele é a palavra eterna de Deus, tá bom? Bem, se Jesus tem autoridade sobre os elementos da natureza, os ventos e a tempestade, né? É lógico que também Jesus tem autoridade sobre aquilo que acontece na nossa vida, os ventos e as tempestades que fazem estrago, desequilibram, trazem catastrofiza as nossas vidas, não é? Afinal de contas, a vida não é um mar de rosa, mesmo com Jesus, não é mesmo? Eu lembro até de uma musiquinha, de um hino, que ele fazia parte do inário que a gente cantava, que dizia assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. E eu pergunto para você, com Cristo no barco, vai tudo bem? Nada acontece de ruim? Vamos ao texto para dar início à nossa mensagem de hoje, Mateus, capítulo 8, verso 23. O texto diz que, entrando ele no barco, Jesus, né, e seus discípulos o seguiram. Veja bem, Jesus entra no barco e os discípulos entram com ele no barco. Mas às vezes aí vem aquela pergunta: poxa, seguir Jesus não quer dizer uma vida sem ventos e tempestade, como muita gente pensa e divulga e ensina por aí? Não é? A gente vê nos púlpitos da maioria das igrejas evangélicas nesse país que se você está com Jesus, dificilmente você vai ter problemas, sem doença, sem dor, sem sofrimento, né? Até parece propaganda. Com Jesus, todos os seus problemas acabaram. Será? O texto diz que Jesus entra no barco e os discípulos entram junto. Veja só o que acontece quando os discípulos entram no barco com Jesus. Era de se imaginar que com Jesus no barco, na viagem que eles vão fazer aí, iria tudo muito bem, não teria problema nem nada, não é mesmo? Mas veja só o que acontece, verso 24. O verso 24 diz: de repente,
De repente, olha só, de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Isso que acontece aqui nesse texto aqui, onde Mateus fala, aquela região ali onde eles estão, é um fenômeno típico que acontece. A mudança brusca do clima e tudo mais. Então tudo muda muito rapidamente. De repente as tempestades se abatem sobre aquele barco, aquela região, no local onde eles estão. De repente, as tempestades também se abatem sobre o nosso casamento, o negócio, os filhos, não é mesmo? Você está aí remando o barco da sua vida e tudo bem, imaginando que tudo vai muito maravilhoso e de repente as coisas mudam e você fica assustado. Você fala: o que aconteceu? O que aconteceu? Veja que eles estavam no mar. Tempestades acontecem com quem está no mar. Não é verdade? Não é verdade? Então, onde a gente está? No planeta Terra. Esse é o nosso mar. É lugar de ventos violentos e tempestade. É onde a gente habita. E de repente o tempo muda, as coisas mudam e você fica se perguntando: o que aconteceu? Estava tudo muito bem, tudo maravilhoso. Eu estava indo na igreja, cantando, orando, fazendo tudo o que tem que ser feito, meu Deus. Jesus está comigo. Mas de repente, tempestades, ventos fortes se abatem, dão contra o barquinho da sua vida, da sua casa, do seu lar. E aí você fica preocupado. O que os discípulos fizeram? Ou o que os discípulos de Jesus têm que fazer? Veja bem, provavelmente os discípulos de Jesus, nesse caso, usam sua experiência e habilidade para tentar contornar a situação. Afinal de contas, eles eram pessoas do mar, eles eram acostumados a estar com os barcos, enfrentar vento, tempestade. Isso era comum na vida deles. Como é comum na nossa vida quando a gente vive aqui nesse planetinha chamado Terra, não é mesmo? Mas a situação começa a ficar fora de controle. E eles usam todas as habilidades que eles têm, todo o conhecimento, toda a experiência que eles têm para controlar a situação. Mas nós temos limites, não é mesmo? Por mais que a gente tenha habilidades, experiência, e talvez você use tudo isso quando você enfrenta adversidades na sua vida. E quem sabe você tem lutado muito, mas a situação é extremamente difícil, a coisa cresceu muito, os ventos são muito fortes, as tempestades são muito fortes. E aí você começa a sentir como aqueles discípulos de Jesus que está perdendo o controle. E o texto chega a dizer que começou a entrar água no barco. E aí a situação realmente fica muito difícil. Quando você tem toda a experiência e você vê que no relacionamento seu que começou a aparecer alguns problemas, mas você vai dando conta, você vai resolvendo os problemas com seus filhos, nos seus negócios, no seu trabalho, no seu dia a dia. Apareceu um probleminha de saúde, mas vai dando para levar e tudo mais. Só que de repente você olhou e falou: não vai dar. Não vai dar para a gente controlar, não vai dar para a gente resolver. A situação está ficando muito difícil, muito difícil. O que acontece depois com os discípulos de Jesus? Quando eles sentem que não tem mais controle sobre a situação. Nas entrelinhas do texto fica muito claro que eles começam a ficar apavorados, nervosos, e a aflição aumenta, parece que não vai haver solução. Isso está acontecendo com você. Água no barco, ventos muito fortes, não param, tempestade, e você diz: olha, saiu do controle. Eu não tenho mais como resolver essa situação. E aí, o que acontece? O verso 24 diz que após toda essa situação, né, as ondas inundarem o barco, o texto diz que Jesus, porém, dormia profundamente. Marcos, no texto de Marcos, Jesus diz que ele estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e o barco estava entrando água e muita água.
E cadê Jesus? Não acorda? Será que Jesus não sabe que a gente está prestes a morrer afogado? Será que Jesus não sabe que eu estou doente e que a minha doença é grave e que a situação não tem controle mais? A gente já fez de tudo e as coisas parecem que não vai alterar, não vai mudar. E daí? Perguntas que não querem calar. Deus estaria brincando com a gente? Deus brinca com a gente? Seria Jesus indiferente ao nosso sofrimento? Seria Jesus insensível? Deus é insensível? Não sabia Jesus o que estava acontecendo? Será que Jesus não sabe o que está acontecendo comigo e com você? Não é as perguntas que vêm para a gente? E a gente, e os ventos, e as tempestades aumentando violentamente. Os dias vão passando e a solução não vem, e os recursos, e acabou, e daí, Deus? O que os discípulos devem ter pensado nessa situação? Eu acho que eu sirvo o Deus errado, vou na igreja errada. Podem ter ficado com raiva de Jesus, não é verdade? Achado que Jesus não liga para mim. Eu acho que eu fiz algo errado, estou em pecado. Eu acho que eu vou parar de servir esse Deus, como disse a mulher de Jó para ele. Para de servir esse Deus, para de ficar com esse relacionamento, com essa comunhão, com essa fidelidade. É engano isso daí. Cadê o amor de Deus por mim? Cadê? Perguntas e mais perguntas e mais perguntas e poucas respostas. É o que acontece quando a gente enfrenta ventos violentos, tempestade no nosso casamento, no negócio, na nossa vida, quando as coisas ficam bastante feias e complicadas e que a gente perde o controle. O que a gente costuma fazer, ou o que os discípulos de Jesus fizeram no meio desses ventos e dessa tempestade? O verso 25 diz que os discípulos foram acordá-lo, clamando, gritando: Senhor, salva-nos, a gente vai morrer, Senhor. E os discípulos realmente acharam que ia morrer. Eles acharam que acabou, não tinha mais solução, os recursos deles, eles não tinham mais as habilidades, não dava para resolver mais aquela situação, ficou incontrolável, a coisa estava ficando feia mesmo, e eles disseram: eu acho que a gente vai morrer. É o que às vezes passa pela sua cabeça, que a coisa ficou fora de controle, que realmente você vai morrer e tudo mais. Eu já tive experiência na minha vida onde eu achei que de fato eu ia morrer. Eu quero dizer duas coisinhas aqui para você. Primeiro, não tenha vergonha de ser transparente com Deus. Não tenha vergonha. Você está entendendo? Diga realmente o que você está sentindo no meio desses ventos e tempestade, onde parece que você não tem mais controle, onde você parece que não tem mais solução do ponto de vista humano. Não tem mais solução. Não tenha medo. Seja transparente. Fale para Deus de fato, clame a Deus de fato mesmo, não tenha medo nem vergonha. E outra coisa, quando a situação realmente está assim, a morte está iminente, a gente, claro, deve se lembrar de Jesus, porque Jesus é aquele que venceu a morte, não é mesmo? Então, por favor, clame a Deus mesmo, vá buscar Jesus de verdade, diga: Senhor, a gente está para morrer, faça algo. Não é feio, não, tá tudo certo, é isso que a gente tem que fazer. Afinal de contas, né, é Ele que vence a morte, Ele que tem poder sobre a morte. E veja bem, o fato de Jesus estar dormindo, cheio de paz, em meio a essa tempestade, parece não dizer nada para os discípulos. Observe isso, não é mesmo? Eles estão ali no barco enfrentando essa tempestade que parece que vai destruir tudo, vai acabar com a vida deles e tudo. Para aí, e Jesus está aqui no barco, dormindo, roncando, tranquilo, mas eles não discernem, eles não percebem isso. Por quê?
Por quê? Porque que às vezes você parece que no meio dessa tempestade, essa situação toda, você fala, poxa, mas eu tenho Jesus, eu sigo Jesus, eu sou discípulo dele e tudo mais. Por que que eu estou assim apavorado? Por quê? Por que que os discípulos ficaram assim, mesmo tendo consciência e certeza absoluta que Jesus estava ali com eles? Porque o pânico havia tomado conta deles. E eles pensavam que iriam de fato morrer. Você está entendendo? Mesmo com Jesus no barco, tendo certeza absoluta, porque eles tinham certeza absoluta. Você tem certeza que Jesus está com você? Então, por que você está achando aí que esses ventos, essas tempestades vai destruir o seu casamento, vai acabar com os seus negócios, com a sua vida, com tudo, vai arrebentar com tudo? Por que que você está pensando isso? Por que que você está com medo disso acontecer? Você acha mesmo que as tempestades e vento podem matar Deus? Pode destruir Deus? Porque destruir aquele barco e acabar e os discípulos morrer também implicaria supostamente na morte de Jesus. E daí? Deus não está dentro de você? Você não tem convicção de que Jesus está com você todos os dias? Pense nisso. A pergunta que fica é como que Jesus reage à tentativa dos discípulos acordá-lo. Veja bem, o que vai acontecer aqui não é que Jesus está mal-humorado, não é? Ele está dormindo, as pessoas vão lá tentar acordá-lo, mas é que ele está ensinando aos seus discípulos como agir diante de uma situação extremamente difícil. E aí não é só para os seus discípulos, é para mim e para você que segue Jesus. A gente tem que aprender isso daqui, pelo amor de Deus. Veja bem, verso 26, vamos lá. O texto diz que ele perguntou, na hora que os discípulos foram lá desesperadamente clamando, tentando acordar, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Por que vocês estão com tanto medo? Foi isso que Jesus detectou nos seus discípulos ao enfrentar aquela tempestade e aqueles ventos tão fortes. O pavor tomou conta deles. E aí a fé ficou pequena. Quando o medo entra pela porta, saiba, a fé sai pela janela. Você está entendendo? Isso está acontecendo com os discípulos e pode estar acontecendo com a gente no meio de ventos e tempestade. Quando a gente fica com medo, a gente perde a fé vai embora, bate asas. Quem tem medo não tem fé e quem tem fé não tem medo. A fé não duvida, a fé é certeza, conforme o autor de Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é certeza, a fé traz paz. A fé não deixa a gente ficar com medo. Então, por isso que Jesus diz, por que vocês estão com tanto medo? Por que que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Porque a fé deles estava bem pequenininha, quase não existindo fé naquela situação, praticamente. Vocês estão me entendendo? Então, verifique aí. Quando o medo toma conta, então é sinal de que a fé sua não existe mais, foi embora, acabou, ficou pequena demais. Pense nisso. Quando você coloca sua fé de fato em Deus, acredita mesmo em Deus, não tem espaço para medo, pânico, inquietudes, perguntas. Isso tudo não existe mais. Você continua firme, crendo no livramento de Deus. Agora você veja bem o que é que Jesus faz no verso 26, continua e diz que ele então se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Foi o que Jesus fez. É assim que eles tinham que fazer também. Nada de ficar com medo, de entrar em pânico, achar que iriam morrer. Eles tinham que fazer o que Jesus fez. E Jesus está ensinando eles, ensinando a mim e a você. Não foi o mesmo Jesus que diz que eu vou para o Pai e obras maiores vocês vão fazer?
Você crê nisso? Você confia nisso? Você vai dizer, mas Jesus é Deus. Sim, é verdade, mas você veja bem, aqui mesmo nós temos um exemplo da humanidade de Jesus. Ele está cansado e ele está dormindo. Ele é Deus, mas ele é humano. Veja que ele dorme, porque ele está cansado. Você está entendendo? E mais, a Bíblia diz que os homens de Deus eram semelhantes a nós. Todos os homens de Deus que estão aí na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, todos eles eram iguais, eu e a você, semelhante a nós. Então, pelo amor de Deus, não tenha medo, tenha fé em Deus e repreenda os ventos e tempestades na sua vida, tá bom? Você não precisa delegar isso para pastor, bispo, apóstolo, para ninguém. Você pode fazer isso, você é discípulo de Jesus. Você pode orar e dizer, eu repreendo, meu Deus, esses ventos no meu casamento, de destruição no meu lar, na minha família, nos meus negócios. Você pode fazer isso. Você não precisa ir atrás de corrente, de campanha, de nada. Você tem autoridade no nome de Jesus para fazer isso. Está bem? Agora, sem arrogância. Tá bom? Sem arrogância, porque o pessoal sai do polo do medo, sou tímido, quietinho, não sei fazer isso, delega para os outros, e aí do outro lado então vira um arrogante, eu decreto, eu sou filho de Deus. Para com isso, para com essa bobagem. Apenas ore a Deus e repreenda os ventos, repreenda isso que está trazendo destruição, que está trazendo caos na sua vida, no nome de Jesus, seja o que for, tá bom? E você vai ver que Deus vai te abençoar. Faça isso com confiança. Um detalhezinho aqui, veja que Jesus não abandona o barco. Não é? Jesus não abandona o barco, Jesus resolveu o problema deles. Você não está sozinho. Quando vem os ventos e tempestade, Jesus habita dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Não é lá aquele prédio de paredes, não é onde você vai o lugar. O lugar é você, o templo é você, o tabernáculo é você, o santuário de Deus é você, é você. Ele está dentro de você. E aí, vamos lá, abra a boca, ordena, repreenda em nome de Jesus. Tenha coragem, ousadia, intrepidez no nome de Jesus, tá bom? Uma observaçãozinha aqui. Mesmo com a fé pequena, porque Jesus disse que a fé deles era pequena, não é? Jesus repreende eles. Veja que Jesus atende o clamor deles. Veja que Jesus atende o clamor deles. Resolve o problema deles. Não é? E aí eu pergunto, como ficam aqueles que dizem que Deus não responde suas orações, não cura, não faz milagre, porque você não tem fé. Veja que mesmo uma fé pequena, Jesus resolve o problema deles, Jesus acalma ventos e tempestades. Você está me entendendo, meu querido? Então não fique aí, eu não tenho fé, minha fé é pequena, e não sei o que, e isso e aquilo, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso, tá bom? Então, guarde isso no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma perguntinha aqui que precisa ser respondida nesse texto. O verso 27 diz que Jesus repreende os ventos, tempestade, se fez bonança, né? E os 27... O 27 diz que os homens ficaram perplexos e se perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tem um outro texto aí que Jesus literalmente diz, quietos, para os ventos e as tempestades, como se estivesse falando com uma pessoa. Com uma pessoa. Olha para você ver aí. A natureza conhece Jesus, sabe quem é Jesus, os animais, tudo sabe quem é Jesus. E muitas vezes a gente não sabe. E essa é uma pergunta que os discípulos estão e todo mundo que está seguindo nos outros barcos está se fazendo. Quem é este que até os ventos, o mar obedece? Todos os seguidores de Jesus precisam responder esta pergunta, meu querido. Todos. Saiba disso pelo amor de Deus. Isso aqui é uma das coisas, um dos pontos mais importantes desse texto. Quem é Jesus?
Certa vez Jesus perguntou para os seus discípulos sobre o que o povo dizia sobre ele, sobre Jesus. Os discípulos responderam: olha, o povo pensa que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vocês, o que é que vocês acham? Quem eu sou? E aí Pedro veio com aquela resposta, né, dizendo que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus encarnado. E Pedro estava correto, mas a resposta só foi possível pela revelação do Pai a Pedro. Não foi os homens que deu essa revelação, foi Deus, foi o Pai. Assim hoje o Espírito Santo de Deus é quem revela para nós quem é Deus. E se ele não fizer, meu querido, seu pastor não faz, sua igreja não faz, os livros não faz, estudar não faz, ninguém faz. É o Espírito Santo que tem que revelar para você. Essa informação tem que entrar em você pela revelação do Espírito Santo, que Jesus é Deus encarnado. E para você, então eu pergunto, quem é Jesus? A resposta a essa pergunta é de suma importância capital. É importantíssimo, porque o medo e a falta de fé dos discípulos tem como motivo o fato deles não saberem quem é Jesus. Você está entendendo? A falta de fé, o medo que você está diante dos problemas da vida e tudo, na maioria das vezes é a falta de não responder essa pergunta, de não saber quem é Jesus. Para eles, para os discípulos de Jesus, apesar de eles estar andando com ele há muito tempo, até já uma caminhada interessante, ter visto os milagres e tudo mais, Jesus era só mais um carinha com poderes e saberes, como tantos outros que já tinha existido e existiam em Israel. Você está entendendo? E a gente vai ver que isso é uma verdade na experiência dos discípulos. E não se esqueça que lá no final, todos vão fugir. E Pedro, que teve a revelação aqui, inclusive vai negar por 3 vezes a Jesus. Você está entendendo? Então, Pedro tem o entendimento, a revelação, mas a coisa não entra profundamente nele, de verdade, na experiência prática. Quando eu sei quem realmente é Jesus, não há mais motivos para ter medo de absolutamente nada, nem falta de fé. Eu pulo, eu me lanço com confiança total e absoluta em Jesus. Então, veja bem, nesse texto nos é revelado que Jesus é Senhor sobre a natureza. Ele criou, ele governa, ele sustenta, a natureza obedece o seu Senhor. Ele está acima das leis da natureza. Você está entendendo? A vontade de Deus está acima de tudo e a natureza o conhece e o reverencia, sabe da sua voz, sabe quem é ele dá ordem a ela. E veja bem, Jesus não é só também, e não tem também só autoridade sobre os elementos da natureza, mas sobre os demônios, sobre as doenças, sobre as crises, sobre depressão, sobre tristeza, sobre ódio, sobre crise de pânico, sobre tudo. Não importa o que você tem. Qual é os seus ventos? Qual é as suas tempestades que estão aí fazendo estrago na sua vida e você já está desesperado e preocupado, achando que você pode até morrer. Pode morrer, não só morrer você, mas pode morrer o seu casamento, pode acabar o relacionamento com seus filhos, seus negócios podem ir à falência e você não está vendo mais solução do ponto de vista humano. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Deus encarnado, é Jesus de Nazaré, Deus encarnado. Essa revelação tem que ser uma obra do Espírito Santo na sua mente e no seu coração. E ela tem que se fazer uma experiência real, em prática, todos os dias na sua vida. Você tem que crer. Não há outra solução para você, tá bom? Não há. Você tem que pular de cabeça nessa revelação todos os dias da sua vida. E aí, quando os ventos soprarem,
As tempestades vierem para destruir o seu barquinho, a sua vida, o seu casamento, os seus negócios, saiba, você vai poder se levantar e repreender, porque Deus te deu autoridade para você e todos aqueles que o seguem. Você tem fé para isso. E aí, tudo isso vai se acalmar, vai se fazer bonança na sua vida. Você vai ver. Deus vai intervir. Pode ter certeza, pode confiar que isso é verdade, verdade de Deus para mim e para você. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro por esses que estão enfrentando nas suas vidas enormes ventos e tempestades, seja no casamento, seja na saúde, seja com filhos, seja no emprego, seja onde for, seja o nome que for, essas tempestades, esses ventos na vida de cada um desses que me ouvem. E se essa pessoa pode se levantar agora, no nome de Jesus, com fé, com autoridade no nome de Jesus. E se assim eles confiarem, eles podem repreender no nome de Jesus esses ventos e essas tempestades. E elas vão ter que cessar, e elas vão ter que parar. Porque tudo na terra, no mundo, na natureza, aonde for, todas as coisas são criadas por Deus. E todas as coisas têm que obedecê-lo, seja elas o que forem. Em nome de Jesus, a autoridade de Jesus é sobre tudo e sobre todas as coisas. Amém? Deus abençoe a você. Confie, creia muito em Jesus e assim será com você. Tá bom? Deus abençoe bastante e até o próximo Jesus, a sua única, a nossa única solução. Amém. Tchau. Beijão.